Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Inspire-se LM. Estamos ao vivo aqui no YouTube, hoje, sexta-feira, né? Chegando aí o final de semana para a gente curtir também. Sexta-feira é dia da gente conversar e se inspirar nessa jornada, né? A jornada que eu estou propondo para você, ela já está sendo trilhada por muitas pessoas. Então, nessa minha missão de ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura, nada melhor do que jogar alguns mal-entendidos fora, junto com essas pessoas que fazem parte dessa jornada, que eu gosto de chamar de amigos de jornada. E hoje a gente tem uma convidada lá do Maranhão, lá de Balsas, a empresária Onélia, né? E ela atua no ramo da educação, talvez a gente converse um pouquinho sobre isso também, por que não? E vou convidar ela aqui então para ela se apresentar também e a gente vai ouvir um pouquinho dela, vamos se inspirar com ela hoje. Oi, Onélia, boa tarde, agora oficial aqui ao vivo. Oi, Seja Flávio, bem-vinda. boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Nélia, né? Moro em Balsas, Maranhão. Trabalho com uma escola de educação básica, da educação infantil ao ensino médio. E conheci o Flávio aí na jornada, né? É No verdade. momento, no momento em que eu mais precisava, na verdade. Que bom, que bom. A gente, a gente costuma dizer, Onélia, na verdade, parafrasear, né? O Sidney Banks, ele tem eu acho que é um dos vídeos dele que ele comenta sobre isso, né? Que quando o aluno está pronto, o professor aparece. E o professor ele está usando uma forma metafórica, né? Aí ele diz assim: pode ser um curso, pode ser uma imersão, pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser um áudio que aparece quando a gente está pronto para receber. Então, é muito providencial mesmo, né? Às vezes, alguns acontecimentos desse. É verdade. Onélia, eu queria te agradecer inicialmente, primeiro, né, por essa oportunidade. Faz um tempo que a gente não conversa, então hoje a Exato. gente vai conversar um pouquinho sobre a sua jornada e como tem sido também. Eu quero ouvir isso também. Mas antes da gente partir para essa conversa aí após, né, você ter conhecido o Inspire-se, eu quero pegar a fotografia que a Onélia tem com relação à Onélia antes do Inspire-se, antes de você ter tido contato com essa jornada. Eu não me lembro bem, você já era uma pessoa buscadora também, né? No autoconhecimento? Sim, sempre buscando esse autoconhecimento, né? Sempre assim, quando tinha oportunidades, estava ali fazendo cursos, né? Cheguei a Uhum, fazer algumas experiências que eu achei até um tanto agressivas, às vezes, consigo, né? Que isso é sei. aquele momento em que você sai ali hipermotivado, né? E aí, depois de 3, 4, 2 meses por ali, ou 3, 4 semanas, você já está desmotivado novamente. Então, sempre vivenciei essa busca, né? Desde adolescente mesmo, eu sempre gostei dessa busca do autoconhecimento. E como eu te disse, experiências que às vezes chegavam a ser um pouco agressivas, emocionalmente. Depois você ficava assim naquele estado de choque, né? Sim, E chegou um dado momento com essa frase aí, Flávio, que tu fala que quando o aluno está pronto, o professor aparece, que eu dizia assim, eu já estou cansada desses cursos em que a gente vai sair hipermotivado, daqui a pouco você volta tudo de novo, o efeito elástico, né, o tempo inteiro, e vai se tornando cansativo, acaba que você vai ficando, será que o próximo curso tem efeito, né, ou a próxima vivência que eu for fazer, ela vai... Ô, Onélia, você colocou no mudo. Acho que você... Aí. Oh, desculpa, me apresentaram o momento do Espírito. Aí eu ainda fiquei na dúvida. Eu acho que você lembra que eu fui Eu assim, eu lembro. e o Márcio, fomos os últimos a chegar, a se inscrever, né? Achando que era mais Isso, uma situação, vamos dizer assim, invasiva, né? Muito isso. invasiva.
Então, por já ter vivenciado essas situações, eu estava cansada. Era tipo assim, não, estou exausta desse tipo de vivência. Só que eu disse, vamos. Tinha algo lá no fundo que dizia, vai, né? Vai, pode ser diferente. A curiosidade mesmo, eu digo, não, pois eu vou. E quando nós chegamos, eu, naquele momento, fazendo o retrato, como você me perguntou, de como eu estava muito ansiosa, extremamente estressada, aquele momento em que tudo parece uma gota d'água, né? Tanto que o que eu coloquei lá que eu queria, a palavrinha era serenidade. Era a palavra que eu buscava, né? Viver com a questão de todo o trabalho que eu preciso viver, mas tendo serenidade, tendo calma na alma. Era o que eu precisava, era de calma para a alma, né? Primeiro, sou mãe de 3 filhos e tenho uma enteada. Então, assim, a gente tem toda uma vivência de sempre estar reiniciando as situações. E eu já estava naquele momento de estresse. Então, estava com 5 anos, 5 anos de escola, e as coisas não estavam andando como a gente imaginava, né? O trabalho sendo bem feito, a credibilidade, mas assim, o reconhecimento, só que tinha um estresse por trás de tudo, assim, tava meio que sem brilho. Pronto, era isso que estava acontecendo. Era como se tivesse sem brilho para trabalhar, sem brilho para continuar as coisas do dia a dia, né? Sempre questionando por quê, sempre trabalhando mais aquele processo, porque comigo, as lamentações, né? Típico do estresse, típico vamos dizer assim, da sobrecarga, né? E quando eu estava nesse ponto, acho que no ponto assim que a gente fala da bomba explosiva, já para explodir mesmo de uma vez, sim, foi quando eu conheci o Espírito. Então, muito trabalho, uma sobrecarga de horário muito grande, não deixava de me manter com o papel de boa mãe, mas ao mesmo tempo me cobrava muito, não tinha tempo para mim, né? Não tinha tempo para fazer as coisas com prazer, e isso estava me deixando realmente exaustiva, né? Cansada. E eu dizia assim, eu não quero mais fazer curso, que eu vou lá, passo 4 dias, saio super, hiper, daqui a pouco volta tudo de novo, porque eu estava voltando ao ponto zero, vamos dizer assim, sim. né? Ao ponto zero do estresse. E sempre tive uma vida muito agitada, sempre tive uma vida muito sobrecarregada, né? Às vezes você assume uma atividade profissional e assume uma atividade social também, que acaba que você mesmo se cobra em dar um pouco mais para a sociedade, né? Com as suas habilidades. Então, eu estava nesse ponto aí da bomba relógio. Quase explodindo, né? Quase explodindo quando eu conheci. Não vou te dizer assim, a Onélia tinha vícios, não. Mas qual que era o meu... Eu não tenho vícios, né? Assim, às vezes a pessoa, se eu tivesse vício, talvez se eu fumasse, eu estaria fumando bastante naquele período. Então, eu não tinha vícios, mas o meu vício que eu percebi era o trabalho. Então, quanto mais eu ficava dentro do trabalho, né? Quanto mais tivesse coisas para me fazer, mais eu fazia, mais eu fazia. Não dormia direito. Chegava um ponto que parece que a mente estava trabalhando a noite toda, não tinha aquele sono reparador, não tinha. Então, isso estava me prejudicando muito. Sempre com as doenças físicas, pronto. O que aparecia muito era as doenças físicas, dor de cabeça, uma renite, os processos alérgicos todos. Tava 2 semanas, estava bem, daqui a pouco estava mal de novo. Então, era um ciclo vicioso da questão da doença, né, e da sobrecarga de trabalho. Como eu te disse, se eu ficasse até 9 horas da noite na escola, estava tranquilo, estava ali, chegava em casa, cansada, exausta, descarregava um pouco ali na família, daqui a pouco dormia, que não descansava, acordava de E não novo, já ia dormia para... muito bem, né? Exato, já ia para a mesma pilha de trabalho, né, de cargas mesmo. Então, assim, era como se o mundo tivesse bem pesado,
Era assim sim, que eu estava me sentindo. Parece que eu estava carregando o mundo e eu precisava dessa leveza. Então, sim. foi o que eu lembro muito bem que a primeira palavra que eu coloquei foi lá, foi sabedoria na primeira jornada, né? No primeiro momento que eu participei, que eu já participei de dois, e depois um outro momento de conversa na jornada, mas assim, cada vez que eu participo, eu saio com ganho, né? Em relação ao que eu estou passando. Sim, que bom, Né? Então, meu que retrato ótimo. era esse, uma bomba explosiva. Eu estava bomba relógio mesmo. É, eu Tá? lembro, a gente conversou um pouquinho antes de você se inscrever efetivamente, efetivar a sua inscrição. Foi. Foi. Eu lembro que tinha bastante dessa questão mesmo, né, dos outros cursos, ou outras imersões ou treinamentos, né, que você tinha feito, que eu me lembro. Inclusive era algo bem, na época que a gente começou a fazer o Inspire-se em Balsas, era era recente também esse outro curso que tinha lá, né? Tinha acho que um ano e meio, mais ou menos, que estava ali estabelecido, Isso. Isso. né? E tinha muita gente que chegava Exatamente. e falava, não, mas é a mesma coisa. Eu falei, não é a mesma coisa, né? É bem diferente, a gente, Exatamente. né? Aí, Lembra, a assim, gente conversou. eu digo que a Ilvane meio que me apadrinhou, né? Porque a gente, assim, quando um sabe de uma proposta legal, vai indicando para o outro, indicando para o outro. Aí ela fez, Anélia, você precisa fazer. Eu acho que tu está no ponto de fazer essa vivência, essa jornada do espírito. Não, Ilvane, vai ser igual. Não é. Aí eu, tá bom. Até que o dia aconteceu a oportunidade e ainda fui resistente, né? Nós conversamos, eu, você e o Márcio resistente também, mas vamos. Inclusive, no Foi. período do curso, a gente teve uma tribulação também, não conseguia chegar no horário, os meninos adoeceram todos, parece que era algo contra, né? Tipo, uma conspiração contra. Mas a gente acabou concluindo, fazendo os 3 dias direitinho de imersão e foi muito bom. Te digo que hoje Isso. é uma outra. Vamos falar disso, Onélia. Essa primeira imersão, você e o Márcio fizeram juntos, né? Logo na Isso, primeira, não foi? foi, Tá. foi. Eu lembro, né, que teve até que ir pro hospital, né, com um dos filhos, Isso, né? os Eu filhos, lembro. todos. É. Mas tinha ali, no primeiro dia, tinha assim ainda uma resistência, né? Tinha, O que tinha. que é, o que fez você voltar no sábado, né? Porque para quem não sabe, a imersão mesmo é na sexta-feira, né? À É. noite. Eu nem cheguei aí na E quinta, né? Na conversa que tem antes, eu não fui na quinta-feira. verdade, verdade. Então eu não conhecia nada, né? Aí eu digo, não, pois tá bom, vou nessa na sexta-feira. Aí fomos. Antes de você responder, rapidinho, ó. Tem algumas pessoas aqui que eu acho que até você conhece, deve ser convidados seus também. Tem a Patrícia, né? Ah, sim. Netinha Nunes, Sim, conheço. a Ilvane tá aqui, o Antônio tá aqui com a gente também. O Márcio Ferreira Nunes, quem será, né? Quem Tá aqui será esse assistindo. fã? Estamos falando de você, hein, Márcio? Janete, a Leila, a Maria Betânia Ferreira Nunes, também deve Minha ser da família, sogra. né? Minha Ah, olha sogra. só, muito bom. Netinha, Então, minha um alô comadre. para todos, para todas, sejam todos Beijo, bem-vindos aí. obrigada por estarem acompanhando essa Muito jornada, né, bom. Flávio? É uma jornada. E é muito legal que muitas vezes no dia a dia, né? Às vezes um familiar não tem a oportunidade de entender toda essa jornada, né? E às vezes numa live dessa tem essa oportunidade de É, até despertar, né, a curiosidade, o interesse também, de isso. iniciar, de colher frutos. E a mudança mesmo que às vezes a gente passa e as pessoas percebem a mudança, mas não entendem como que ela possa ter acontecido, né? É verdade, é E verdade. assim, então, quando eu fiz na sexta-feira, tanto eu quanto o Márcio estávamos muito resistentes. Eu estava mais calma, porque eu estava naquela situação assim, deixa eu ouvir o que é que o Flávio, né, tem. Aí o Flávio fala bem tranquilo, o Flávio fala bem compassado. Aí o Márcio ficava lá batendo o pé, né?
Tipo, Mas vai, assim, Flávio, anda logo. era tipo isso, né? E eu também, assim, eu me contendo mais nos tics, né? No corpo, assim, mas por dentro eu dizia, meu Deus do céu, sexta-feira, e aí? E o Flávio lá falando sobre o que que era a imersão, a jornada. Mas o que que me fez voltar no sábado? Foi após a jornada, que a gente tem a orientação, né? Após o curso, a gente tem aquela orientação. Eu vou falar curso, mas não é um curso, é uma jornada, é uma vivência. Então, nós tivemos ali aquelas orientações suas, né? Ó, descansem e tal. E eu cheguei em casa, parecia que tinha tirado um peso assim das minhas costas. E na verdade, ali você estava colocando algumas situações, né, que tinha falado na quinta, e algumas falas que você estava fazendo que elas realmente internalizavam com aquilo que eu buscava. A serenidade, mesmo sobre uma vivência de muito trabalho, mas essa mudança ela acontece de dentro para fora. E eu estava buscando sempre de fora para dentro, né? Então, assim, foi uma fala que me deixou muito assim atenta para voltar no sábado, para saber o que é que tinha mais, né? Eu com a minha curiosidade, sempre. Uhum. Então, assim, o que é que tinha mais nesse sábado para me prender ali o dia todo, no domingo também, e diante como eu te falei, das adversidades que eu passei de sexta para sábado, né? Foi. E mesmo assim, eu e o Márcio, nós vamos, eu vou, né? Ele disse, não, eu também vou. E ele também sentiu isso. Nós chegamos É. em casa, o nosso diálogo foi muito bom, né? Diálogo, assim, sobre o que a gente vinha passando e não se percebia, né? Porque estava-se no piloto automático, de fato, buscando sempre fora, quando tudo estava com... Essa resposta estava dentro da gente, né? Essa busca. E que por mais trabalho e sobrecarga que se tenha, sempre vai ter o trabalho, né? A diferença é como eu vejo essa situação, como eu posso conduzir eu, né, de dentro para fora, essa situação. Então, foi ali que me chamou a atenção para retornar no sábado e continuar. Ótimo, ótimo. Que bom que você lembrou, porque Né? eu fiquei curioso mesmo, porque eu acho que a gente acabou nem conversando especificamente sobre isso. Porque você tinha tudo para desistir da sexta para o sábado, de não Isso, aparecer, né? Vocês ficaram até de madrugada no hospital, aí no outro dia foi, ainda tem que acordar cedo para ir lá para o hotel para poder fazer a imersão, e foi. foram, né? Chegar um pouquinho atrasado depois do horário, mas foram, ficaram até o final do dia. Então, realmente, algo ali dentro, às vezes a gente não consegue dizer o que é. Como você falou, né? Tinha alguma coisa falando vai. Tinha alguma coisa, né? Falando vai. Sim. E, e aí, neste final de semana, o que mais te marcou, Nélia? Pensando agora até o domingo, né? Até esse primeiro grande passo da jornada, que é a imersão. O que te marcou, ou o que marcou você ali nas semanas seguintes? O que você observou? Como que foi isso? O que eu mais observei, Flávio, foram os insights que a gente vai recebendo, sabe? Que vão aparecendo durante o curso. Um deles que, assim, também mexeu muito comigo era que nós nascemos desenvolvidos para o sucesso, né? Mas a gente fica sempre buscando uma desculpa, uma situação que é externa, e o sucesso ele está ali interno, né? Então, teve um dado momento que você falou, eu não vou lembrar especificamente como você falou, mas era assim, quanto mais eu entender por mim mesmo, né, as situações, quanto mais eu me encontrar com isso, comigo mesmo, mais eu vou prosperar. Não no sentido só de prosperar finanças, isso é uma consequência, né, do que eu É, tô de dentro, né, de dentro para fora. Mas era prosperar com mais leveza. Para mim, na verdade,
A riqueza naquele fim de semana era encontrar leveza diante de todo o meu estresse, de toda a minha condução profissional que eu estava levando e pessoal também, né? Então, assim, eu preciso achar uma maneira, né? Eu precisava encontrar em mim o que estava fazendo aquilo acontecer, né? Então, outra coisa que muito me tocou foi no momento do diamante, né? Que a gente, assim, que eu lembro, porque você não deixa a gente anotar nada, a gente vivencia de fato, né? E eu era muito, todos os cursos eu tinha que estar anotando, né? Então aquilo para mim foi o fim. Às vezes eu ficava ali com a cadernetinha dentro da bolsa e tentando escrever alguma coisa. Eu digo, eu não vou memorizar nada disso. Meu Deus, e aí depois que eu precisar? Aí veio a ficha, né? Tudo que eu estava vivenciando lá na imersão eram os insights que estavam vindo com a sua fala. Era eu estar ali, presente, sem precisar tirar o meu foco para anotar nada, né? Para depois eu ter que lembrar. Não. Vinha acontecendo. E as semanas seguintes foram assim. Determinada coisa acontecia, tipo, caiu a ficha. Olha, isso aqui é a ficha que caiu daquilo lá que eu ouvi do Flávio. Ou seja, no momento em que eu estava presente, né, ali, no momento presente em si, eu pegava e aquilo ficava comigo. Por isso que a transformação, ela não é momentânea e também não tem um efeito elástico. Ela perdura. O interessante do espírito e da jornada é que essa mudança ela vai perdurando, né? Cada vez que se você tiver a oportunidade de fazer várias vezes, ótimo, né? Mas cada vez que você se entrega ali ao estar com você mesmo, você vai percebendo os insights. Então, por exemplo, quando os meninos adoeceram no fim de semana, gente, o que é que eu vou poder fazer? O máximo levar no médico, né? Dar a medicação e me acalmar e esperar o resultado. Eu já queria o resultado logo, era assim, eu já ficava. Então, a própria vivência que eu passei da diversidade me deu vários insights, né? Me deram vários insights ali naquele momento. Sim, verdade. Então, quanto mais eu entendia por mim mesma a situação que eu estava vivenciando, melhor seria para mim ter um sucesso em relação àquilo. Fosse dentro de casa, fosse com a conversa com alguém, né? Fosse nessa situação que eu passei com os meninos de enfermidade. Então, era quanto mais eu tivesse serena, calma, quanto mais eu me vejo por dentro, era que essa mudança transformava-se, né? E aí, no segundo momento de jornada, foi que eu vim entender mais, né? Caiu mais ficha quando tudo estava dentro de mim, tudo está dentro de mim, né? Só que a gente busca realmente algo fora. A culpa de meu dia ficar ruim foi fulano que falou isso. Não, foi como eu me senti, né? Como que eu fui conduzindo aquilo ali. Então, eu aprendi cada vez mais a olhar para essa situação. Entende? Então, assim, o fim de semana todo foi muito em cima do que ficou para mim. Quanto mais eu entendo essas verdades por mim mesmo, melhor eu vou. Eu acho que melhor eu me conheço, melhor eu vou passando por essas situações e contornando essas situações. Né? Que às vezes eu estava muito. Na verdade, Fábio, eu sempre me achava assim no controle das coisas. Tudo eu tenho controle, né? E o Espírito se veio dizer que o controle, eu não tenho controle, né? De muitas, não tenho controle do externo, por exemplo, da pandemia. Como foi isso para você? Porque a pessoa que é mais controladora tem um certo apego a isso, né? Então, ouvir isso, mas não só ouvir, porque o ouvir pode ser mais doído, né? Mas quando você realmente entende, é um pouco chocante, né? É um escândalo, assim, você falar, nossa, é verdade, eu não tenho controle.
E eu fiquei assim, para acreditar, né, para eu poder aceitar, na verdade, isso. Aceitar. Eu não tenho controle. Mas e aí, né? Aí aquilo mexia, não vou dizer que não passava às vezes aquele processo de angústia, né? Mas eu achava que eu tinha controle. E aí essa angústia, né, ela ia passando. No momento em cada vez mais que eu percebia que realmente eu não precisava ter o controle e que as coisas iam acontecer como deveriam acontecer, né? E eu ia ser conduzida por isso também, foi que eu fui aceitando. Mas no início foi um choque, é como você disse, foi um choque assim de, ai, tipo, tudo vai sair, tudo eu vou perder ali aquela aquela pauta, aquela situação, né? Então, os filhos mesmo em si. E só que eu tive muitos ganhos com isso, né? Que a partir do momento que você sai dessa parte do controle, de ser controladora das coisas, eu fui tendo ganho, eu fui tendo leveza, eu fui tendo mais espaço, cada vez mais com a minha família, cada vez mais com os amigos. Eu fui tornando mais leve a jornada do dia, entendeu? Aí eu chegava aqui, tinha planejado algo. Se não saísse como eu queria, nossa, perdi o controle de fato, né? E aquilo me aborrecia. Hoje não, não deu, vamos ver. Então não era para ser agora no momento. Também não fiquei tão relaxada assim, não. Então vamos ver o que faltou, né? Para poder Sim. conduzir para amanhã. Mas vamos aceitar o que aconteceu e ver o que eu preciso melhorar. Também não Perfeito, ficou aquela perfeito. coisa do, tá tudo muito leve. Não, acontece ainda, tem as angústias, mas aí vem o insight e você vai se trabalhando. Bom ponto. Eu acho que conecta muito com o que a gente conversou essa semana. Eu compartilhei, né? Que na terça-feira, na live de terça-feira, eu compartilhei o meu dia. Porque foi um dia onde eu experimentei um pouco do estresse ali, de estar um pouco mais acelerado, e chegou na hora da live, foi o momento onde eu, falando sobre isso, realmente foi dissipando aquela experiência do estresse que eu estava criando, né, naquele dia, uma turbulência. E eu percebo, Nélia, na minha jornada, né, quando eu entrava num estado desse, sei lá, 11, 10 anos atrás, eu ficava nesse estado dias, talvez E semanas. Hoje acontece, ainda acontece, e não tem, isso não é um problema. Só que eu não fico mais o dia inteiro, isso né? foi outro ganho que eu tive. É isso que você tem percebido também, né? Foi outro ganho que eu tive. Quando você fez aquele quadrante lá, né? Quando nós temos o quadrante Dos das níveis de consciência, emoções, né? né? Isso, pronto, o nível de consciência, sabe? O meu ganho foi no nível de consciência. Que eu posso ter o estresse de manhã ali, vamos lá, as crianças acordaram para ir para a escola, né? E aí eu tenho um horário que tenho que chegar na escola porque eu vou ter um atendimento com o pai. Então, ali, aquele momento eu me estresso, mas depois, antes eu também ficava nessa vibe, vamos dizer assim, dias, o dia todo, perdia o humor, né? Nada ficava legal, tudo parecia que era aquela situação conturbada, tudo estava chovendo, mesmo o sol brilhando, né, lá É, fora. Porque eu me chateei e aí tudo ia ficar nublado. E eu aprendi no Espírito eu posso ter ficado naquele momento. E depois isso passou. Agora é uma outra situação que eu tenho que conduzir com o nível de consciência, né, ali atento, no presente, naquele momento, para que eu veja o que é que eu vou experimentar naquele momento. Se vai ser, antes eu sentia insegurança. Se eu sentisse insegurança, ela perdurava assim por várias situações, né? Foi insegurança com meu filho, aí daqui a pouco era uma insegurança na escola, era uma insegurança se eu fosse dar uma palestra, era uma insegurança se eu fosse assumir uma reunião. Depois, na insegurança foi com meu filho. Por exemplo, se eu deixei meu filho em casa, né? E me senti insegura. Eu posso conduzir ligando e tudo, mas quando eu chegar na escola, não precisa continuar nesse nível de insegurança.
Uhum. entende? Então, o nível de consciência, quando você faz aquele quadrante, que a gente se percebe com o nível das emoções e das reações que nós temos, né? Ali também mexeu muito comigo. Porque se eu sentisse um medo, uma frustração, um sonho ruim, eu passava o dia todinho com um extremo cuidado com todo mundo, porque eu tive um sonho ruim, como se eu fosse controlar os acontecimentos com todas as pessoas ao meu redor. Sim, Então, assim, sim. foi um medo do sonho, mas agora eu posso, né? Por exemplo, eu gosto sou muito de oração. Vou fazer minha oração e vou acreditar, né, nesse ser superior que vai me conduzir nesse dia. E o que tiver que acontecer, vai acontecer e ele vai me inspirar, né? Esse eu interior também, ligado a esse eu superior que eu acredito, né? Então, e antes não, acredito, mas era toda hora duvidando, sabe? Quando você disse, eu vou me entregar nas mãos de Deus, aí daqui a pouco você queria fazer por Deus. É Eu verdade, né? tô falando de mim, né? Eu tô falando de mim, assim, não, tá tudo nas mãos de Deus. Aí, na verdade, você não deixa nem Deus fazer, você vai lá e vai começando a fazer. É isso Então, mesmo, assim, né, que a gente faz. aí eu fui, ó, se a gente faz isso com o filho, né? Confia em mim, filho. Então, eu vou confiar no pai aí, confiar também naquilo que ele me orienta, que eu me oriento, no meu nível de consciência atualizado, no presente, para poder conduzir. Mas foi uma Entendo. melhora muito grande, assim, muito grande mesmo. Que ótimo, que bom. Eu quero falar então, a gente capturou bem assim essas melhoras, né? E aí teve algo que foi bem interessante que você falou, que é o efeito não é um efeito elástico, que dá aquela motivada e aí você sai, nossa, parece que o mundo é outro, mas de repente volta tudo. E não Não. voltou, já faz, acho que já está indo para quase, já deve estar indo para 3 anos que você fez, Isso. né? 2019, 2020, 2020, isso. 2020, não, 2020, 2020, 2 anos. Foi 2019 que você fez, Foi, né? foi. Isso. Então tá indo já para 2 anos, se não completou 2 anos. Aliás, acredito que já tenha completado 2 anos. E você está aqui hoje, né? Relatando frutos que ainda colhe, resultados que ainda colhe. Eu queria pegar um pouquinho, Nélia, como que foram esses dois anos, né? Teve momentos que você deu uma escapada, parou de olhar na direção, parou de colher frutos ou não? E o que você fez? O que você tem feito para se manter na jornada? O que você tem feito para se conhecer mais nesse sentido? Flávio, assim, como eu te disse, as escapulidas que a gente dá, às vezes é quando está no inconsciente. Por exemplo, eu vou te falar do que eu dizia que eu tinha o vício da doença. Alguns tinham vício nos relatos dos nossos colegas, né? Poderia ter o vício do cigarro, o vício de assistir filme, né? Eu Uhum, não. O meu vício era assim, eu estava bem, bem, daqui a pouco eu sentia algo, já estou doente. O que eu gastava de vai em médico, às vezes não era algo de prevenção, era mesmo sei, de parecia aquelas vai saciar com isso, entendeu? sim, uhum, Compras, né? Também hoje eu consigo ter um nível de consciência melhor do que eu quero, entendeu? sim, Deixa às vezes dar aquela escapulida e você diz assim, nossa, mas como eu fiz isso? O nível de inconsciência, né? Cair no nível de sim, inconsciência. uhum, Então, assim, aconteceram muitas coisas comigo, né? Com tudo ao meu redor. Eu até relatei naquela conversa que nós tivemos que uma coisa que me mexeu muito, muito, muito a perda dos nossos aí na pandemia, né? Mas eu me achei até estranha, porque eu conseguia estar num nível mais de tranquilidade. Antes, eu acho que eu ficava apavorada, eu não conseguiria ajudar ninguém. Do contrário, eu ia dar mais trabalho, sabe? Me conhecendo, me vendo antes lá. Talvez eu fosse aquela pessoa até dizer muito, Márcio, eu estou no nível
de tranquilidade, não é de tranquilidade, mas era assim, de segurança, de paz interior do que estava acontecendo e como eu estava me conduzindo, porque antes eu ficaria com uma inquietude ao ponto disso externar, né? Externar e de atrapalhar os processos, entende? Sim, então, sim. por exemplo, quando o Márcio chegou assim, nós vamos precisar de uma UTI, né, para o meu cunhado. Vamos confiar, você tem... Aí eu já passava assim, olha, você tem uma rede de contatos, então vamos aprender a usar essa rede de contato, vamos buscar... Coisa que antes eu não raciocinaria dessa forma. Eu já ficava pensando só na UTI, entendeu? Eu iria criar um nível de estresse em cima do que ia acontecer na UTI sem conseguir ajudar a resolver para ir para a UTI, entendeu? Então, assim, eu fui conseguindo me sentir assim. E eu acho que é bem a frase que o Banks fala mesmo, quando o aluno está preparado, o professor aparece, né? E, assim, para nós a pandemia foi um professor, para mim a pandemia foi um professor, né? Enquanto eu via todo mundo muito eu vou te falar no meu trabalho, todo mundo no nível de estresse, de medo, do que estava acontecendo. Eu também entrei no nível de medo, fui contrair a doença logo no início, quando quase ninguém tinha contraído. Olha só, o nível que eu estava, que acabou atraindo, né? Então, tive, mas assim, passei com tranquilidade, coisa que eu não passaria em outro momento, sabe? Eu acho que eu ficaria muito nervosa e assim, eu fui me deixando conduzir pelo que eu sentia. Não, eu tô bem hoje, eu senti algo que necessite ir ao médico, eu vou. Mas se não, é algo que está sendo um exagero meu, vou ficar aqui, né? Eu vou. E assim eu também consegui ajudar os demais. E essa situação, eu digo que eu comecei a jornada, ela foi me dando essa tranquilidade. E na pandemia, dentro da escola, imagina, os pais, as crianças, os professores, todo o grupo de equipe, todo mundo com medo de algo novo. E nós precisávamos ter ferramentas para poder continuar apresentando para os pais o nosso trabalho. Eu tive que ir buscando isso, me tranquilizando com informações. E aí eu chegava aqui, às vezes eu encontrava, né, meus coordenadores com nível de cansaço, de estresse, porque estavam sendo cobrados os pais, as crianças. Eu dizia, gente, vamos fazer assim, um dia de cada vez. Assim, eu te digo que o Spirit, ele trouxe para mim não foi a pandemia, o Spirit trouxe para mim essa vivência de consciência, um dia de cada vez. Então, assim, eu vivia. Aí nós planejávamos uma semana o retorno. De repente, um decreto não retorna. Aí todo mundo se estressava. Gente, pois vamos fazer assim. Um dia, uma semana por vez. Então, foi assim que aconteceu o ano escolar da nossa empresa. Era uma semana por vez, orientando, conduzindo, né? Até que chegou o momento que, pessoalmente, nós tivemos que passar pelo Covid de forma mais drástica, mais exigente. Mas, assim, a escola já estava conseguindo caminhar com essa uma semana por vez, um dia de cada vez. E, assim, fui levando essa vivência. O meu dia, eu vou tentar conduzir da melhor forma, mas vai ser um dia de cada vez, né? Aí, lógico, chegou agora nesse segundo ano de pandemia, uma percepção de exaustão. Mas esse um dia de cada vez e os sonhos, né? E como que vai ficar para frente, né? Começou a vir aquela cobrança interior. E, ao mesmo tempo, eu dizia, os sonhos, né? O que tiver que vir, virá. E nós vamos estar para o que tiver que acontecer. Eu te digo que há 2 anos atrás eu não agiria assim. Talvez a doença tivesse ficado no estado grave, entendeu? Eu tivesse deixado o ambiente familiar conturbado, né? Eu tivesse deixado o ambiente de trabalho mais conturbado. Então, assim, para mim, nível de liderança me ajudou muito, né?
E o que eu percebo é estar nesse eu, nesse de dentro para fora. Empresarialmente, eu sempre falava a frase, eu não tenho controle do externo. Mas, na verdade, eu queria ter controle, entende? Sim. E aí, isso era o que me perturbava. Isso que me Isso é muito. deixava em choque, em conflito, porque dizer assim, não, nós não temos controle do ambiente externo. Isso administrativamente, você sabe, você também faz parte aí de empresas, né? A gente A gente tem que fala e a dizer gente ouve isso, né? isso, A né? gente Aí, ouve não, lá vamos nas conduzir o nosso palestras, a ambiente gente. interno, é isso. Vamos conduzir. Só que aquilo não internalizava em mim na época, né? Isso. E com o Perfeito. Spirit, eu consegui internalizar isso ao ponto de conduzir mesmo com tranquilidade a equipe, ao ponto de conduzir as adversidades que nós passamos, que ainda estamos passando muitas vezes, né? Porque acaba que um parente tem uma recorrência, você também tem uma recorrência, um amigo tenha uma recorrência com relação ao Covid e à pandemia, mas eu aprendi isso na jornada. E no segundo momento da jornada ficou muito claro que o que eu pensava, o que eu sentia era mais do que eu pensava. Então, se eu pensava que eu tinha controle das coisas, eu queria sentir aquele controle em tudo, né? Claro. Quando eu parei de sentir isso, que, vamos dizer assim, viver sem estar com aquele controle todo, eu comecei a viver mais leve. Eu consigo conduzir meu dia, olha. Antes eu não tirava tempo para mim, isso era o fim de semana, eu só podia ir no salão no fim de semana, né? Aí eu só podia ver a Ilvane no sábado de manhã, por exemplo. Eu tô aqui, saio do trabalho, tá tranquilo, vou ver a Ilvane, fico lá um pouco, a gente conversa, vai uma amiga junto, depois eu vou para casa, preparo o jantar com mais tranquilidade. Então, sabe, sem aquele nível de cobrança que eu tinha, às vezes até de uma perfeição, de uma situação que tinha que estar muito enrijecida, que não tinha uma flexibilidade, que adoecia, né? Que adoecia. Sim. Na verdade, os músculos ficavam tão tensos que eles realmente adoeciam, ficavam doentes, né? Ficava aquela dor no corpo, a dor de cabeça, devido à rigidez que às vezes eu trazia comigo. Né? Perfeito, perfeito. Nossa, muito inspirador o seu relato, Onélia, muito Que mesmo. E é bom, amigo, engraçado que porque bom. tem coisas que você acabou trazendo, né? Sempre assim acontece, né? Por isso que eu gosto muito dessas conversas. Teve coisas Isso, que você trouxe que a gente nunca conversou, né? verdade. E, nossa, muito fantástico, muito bom. Tá dando uma aula aqui. Inclusive, tenho Oh, várias pessoas aqui. Deixa eu receber algumas pessoas aqui que já deram um alô aqui. Ó, o Antônio acabou comentando que deu uns boas-vindas para o Maurício e para o Joaquim, que provavelmente é estavam meu assistindo tio, aqui. tio do Márcio, o Maurício é um primo, Ah, legal, show de são bola. amigos Então, o nossos Joaquim aí. mandou um parabéns aqui para você. Eu vou colocar aí os textos, ó, aí na tela. Obrigada, meu Joaquim, compadre. Obrigadão. a Adriana, parabéns, Obrigada. mulher guerreira. A Obrigada, meu Lourdes, comadre. A Lourdes é nossa Lourdes, professora. A Lourdes daria muito bem para fazer um espírito também, viu? seja bem-vinda, Lourdes. Vamos lá. Ilvane, parabéns, mulher incrível. Vamos ver. Oh, Márcia Garcia, a Márcia vai fazer o Adriana. espírito, tá? Deixa só ela tá gravidinha, quando tiver o espírito aí, acho que online, ela vai. É uma próxima inscrita. Legal, acho de Ela bola. ia Fica fazer antenado. conosco, mas não deu certo na época. É minha É? comadre também. É gente Show boa de demais. bola. Todos aí, Deixa eu ver gente aqui. boa. Adriana Batista. Aí ela Isso. ainda mandou aqui também, É ó, uma falar pessoa parabéns, Flávio, maravilhosa. comadre. Pedro Ribeiro, eu tô tentando não pular ninguém, tá bom, gente? Se eu pular Tá aqui sem bom. querer, É o tio do Márcio. É a toda a família família tá em peso, então. Lara. Lara Moraes, Lara é outra que vai fazer espírito também, Flávio. Eu vou mandar para elas, tá? ótimo. Ó, a Jane é lá de Minas Gerais, que é a nossa parceira lá de Minas, Jane Lemos, tá assistindo aqui também, tá acompanhando.
esteve com a gente na sexta-feira passada, né? Foi a entrevistada, Ah, foi a Jane. Aí ela mandou aí, ótimo. ó, Nélia, que bacana saber da sua caminhada nessa jornada. Lindo demais essa evolução. Obrigada, Geisa Saraiva, seja bem-vinda também. Boa tarde, que bacana, Nélia. Parabéns por essa vitória. Muitos obrigada, Gê. parabéns. E o Vani mandou outro recadinho. A jornada Inspire-se é um renascer, simplesmente fantástico, encantada com o crescimento da Onélia. Tá vendo? Tá surpreendendo até a Eu vou, Yuvani, viu? que tá aí do lado. Já tomo até, ei, Flávio, já tomo até o chazinho lá dela que eu não tomava. Pois é, né? O É, chazinho dela é show de bola. Muito show. inspirador mesmo. Parabéns, Onélia. Show de Opa, bola. Ó, então, obrigada. realmente foi muito inspirador. Vocês que estão aqui assistindo, ou você que está assistindo o vídeo depois, eu acredito que realmente esses relatos, né, como a Onélia trouxe aqui para nós, podem despertar as pessoas, podem despertar um amigo que está passando uma tribulação, né? A Onélia estava vivendo ali um nível de ansiedade e de estresse que ela classificou como uma bomba, né? Então, compartilha essa conversa com essa pessoa. Pode ajudar ela a ter uma esperança, né, Onélia? O que eu costumo dizer aqui, Onélia, tá, beleza, muito bonito, inspirador, mas mais do que tudo, se a pessoa puder ter esperança, né, de que tem uma saída, é possível, Exato. né? E Então, assim, Flávio, uma saída que não machuca, né? Que a gente consegue sair leve, né? Que a gente consegue ir conduzindo. É por isso que eu agora entendi quando você fala a jornada, entende? Porque é uma jornada mesmo, né? Todos os dias vão acontecer coisas, né? Na sim, vida. E de acordo com o nível de consciência que nós nos encontramos, elas podem ser bem pesadas, elas podem ser mais leves, né? E essa vivência pode gerar um aprendizado, né? é, é isso mesmo. É isso mesmo. E é uma caminhada. E é uma caminhada gostosa, né, Onélia? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, jornada, já sente aquele peso, né? Só porque eu falo que é uma jornada. Mas é uma jornada muito gostosa, muito gostosa. É, Então, você quer seguir essa jornada conosco aqui? Garanta aí que a sua inscrição está feita aqui no nosso canal também, né? Deixa o sininho de notificação ligado para você também receber as notificações. Mesmo que você não possa assistir a live, vem assistir o vídeo depois, né? Os conteúdos são realmente para ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, né? E como a Onélia mesmo falou, nem fui eu que falei, né? De uma maneira muito simples e que dura, não é aquele efeito que vai e volta, né? Então, para quem exatamente. tá interessado também, fica antenado aí no nosso canal. A gente vai ter novidade aí nos próximos dias. Fica antenado para que você inscreva-se para garantir que você saiba dessas novidades também, tá bom? Onélia, a gente está chegando ao fim. Eu acho que eu ficaria aqui mais muitas horas aqui conversando. Aliás, a gente precisa realmente marcar para conversar mais também um pouco, né? Verdade, verdade, meu amigo. Tem o nosso trabalho do Educação Inspiradora para escolas também, que Ótimo. você já conhece, mas depois eu quero te passar também um pouco mais de como que está o andamento disso, tá bom? Certo. Vamos combinar. Eu quero te agradecer de novo, né? Por essa oportunidade, eu acredito que essa conversa foi não só inspiradora, mas muito motivadora para que a gente, todos nós aqui da Live Mind, possam sentir esse calor né, a gente é viciado, Nélia, em transformação de vida. Então, quando a gente tem um relato desse, traz um calorzinho para a gente que é fantástico, Que né? bom. De motivação, de poder. Olha, às vezes tem os nossos desafios também, mas estão todos valendo a pena, porque a gente pôde, Exato. de repente, salvar uma vida, dar esperança para mais uma vida e dar uma continuidade para uma outra vida. Então, isso é a nossa missão, é despertar as pessoas, né? Então, quero te agradecer por ter aberto esse espaço aí na sua agenda na sexta-feira à tarde. Obrigada, Flavinho.
para vir aqui ajudar outras pessoas também, né? Compartilhar isso de uma forma tão carinhosa e com o coração tão aberto. Então, muito obrigado por você. Vou passar a palavra para você despedir aí das pessoas também. Fique à vontade, fale à vontade. Gente, obrigada, tá? Quem participou, assistindo. Flávio, muito obrigada pelo convite, né? Quando recebi o convite, eu fiquei lisonjeada. Não, posso sim contribuir, porque foi realmente um divisor de águas para mim, não só para mim, mas para minha família. Eu te digo que o Márcio também, né? A gente percebe isso, esse olhar mais consciente, esse observar, né? O olhar, na verdade, a gente passa a se ver de forma diferente. De forma, às vezes, quando você vê alguém com aquele estresse, com aquela angústia, você quer ajudar, né? Também você quer, não, vamos tentar aqui, né? Mas assim, a gente sabe que quando você fala o espírito, ele precisa ser vivenciado. Você precisa viver o espírito para que você possa sentir realmente essa mudança. E o espírito veio para mim, como eu te falei, aquele momento que eu precisava de serenidade, né? De leveza, de continuar com o meu trabalho, que exige muito, né, com todos os momentos dos meus filhos, da minha família, que exige, mas eu continuar com eu tenho uma leveza, um acreditar cada vez mais nesse de dentro para fora, né, e assim, lembrar que existe uma fonte divina, né, que existe uma fonte que vem tudo, que está aí, e que às vezes a gente fica buscando fora, culpando, né? Gerando culpados, gerando trauma, gerando estresse. E realmente para mim foi um divisor de águas em todas as situações. Muito obrigada ao meu amigo Flávio, ao Fred, todo paciente também, né? Aí da equipe do Live Mind, e assim a Ilvane, que foi a pessoa que me apadrinhou. Na época eu levei também Josélia. Eu sou assim, quando eu vou, eu quero levar um bando, né, junto. É verdade. Eu gosto. E hoje mesmo eu falava lá no espaço, as meninas, não, Nélia, tudo que é novo ela gosta de fazer. Eu digo, gosto, experimento, e se for bom, eu indico. Né? Então, assim, o Spirit é muito, assim, na verdade, é inspirador de fato. Você sai diferente, você se sente diferente, e a jornada você vai fazendo ela de forma diferente, né? Então, é esse olhar para o consciente, para si mesmo e para tudo que está ali naquele momento acontecendo, sem criar muitas fantasias, sem viver com muitos monstros, né? Eu penso muito nisso. Às vezes os monstros me assustavam mais do que os monstros do pensamento, do que o que eu realmente ia vivenciar, né? E isso acontece. Eu percebo muito aqui na escola com os nossos alunos, e quando eu sento para conversar com eles, aí eles já saem um pouco mais aliviados, né? Porque o monstro às vezes está tão grande que a gente não quer enxergar que ele foi criado por a gente mesmo, né? Então, muito obrigada. Obrigada às pessoas que eu convidei, que assistiram, tiraram o seu tempinho. Realmente, assista o vídeo depois, quem não conseguiu. É algo inspirador. Flávio é esse doce de pessoa, né? Essa calmaria. O Flávio é essa calmaria e ele traz essa paz mesmo para a gente. E traz bastante conhecimento, tudo teoricamente explicado e conceituado, mas acima de tudo é vivenciado, né? Porque às vezes a gente está muito cheio de conceitos, informações, e a gente precisa viver, né? E é isso que o Espírito se faz. O Espírito nos leva a viver de forma diferente e que a cada dia você vai tendo insights diferentes. Por isso que é importante continuar na jornada. E sempre que possível eu vou estar na jornada aí, tá? Com vocês participando. Tá bom, Flávio? Obrigadão pelo convite. Você está sempre na jornada, né? A partir do momento que a gente está ali no dia a dia se observando, né? Observando aqueles aspectos, né, que a gente conversa, a gente está na jornada. Então eu costumo dizer, às vezes está mais pertinho da gente, ótimo, mas se não estiver pertinho, estiver seguindo a jornada, ótimo também, né? Beleza. Então é sempre muito bom ter todos vocês aqui na jornada, tá bom? Então, muito obrigado. Tá. Obrigado a você também que assistiu a gente aqui, seja ao vivo ou está assistindo o vídeo gravado, não tem problema, muito obrigado, né?
É uma honra ter esse espaço aqui para poder realmente compartilhar essa inspiração, poder compartilhar talvez uma vida transformada com você. Então, é uma honra, muito obrigado. Um ótimo final de semana para você. Nos vemos na terça-feira, 15 horas 15 minutos, para a nossa próxima live. E Deus abençoe você. Um ótimo final de semana. Obrigado e tchau, tchau.